Salve galera! Hoje vamos ter um vídeo diferente no canal. Vou fazer o unboxing e o review deste aparelho aqui. Este é o Arturia Minilab 3, um controlador MIDI com superfície de controle. Bem, enquanto eu vou aqui abrir essa embalagem aqui, tirando essa fita que estragou a embalagem original para minha tristeza, já que eu sou acumulador de embalagens, eu vou logo dizendo, eu não sou músico, eu sou desenvolvedor de jogos e analista de sistemas, mas eu estou atualmente numa pira musical, justamente porque eu quero compor as músicas para os meus jogos. E adquiri esse aparelho justamente por causa disso. Eu tinha um controlador MIDI, porém ele não era muito bom, e eu estou atualmente tendo aulas de piano e de composição. E isso daqui vai me ajudar muito. Eu já tenho um teclado full size, porém esse daqui ele tem maior integração, como eu vou mostrar. Bem, começando, eu acho que tá aí, mais uma embalagem para acumular, que a embalagem é muito legal, gostei. Vou guardar essa embalagem. Aqui na parte de baixo tem algumas informações sobre os aplicativos que vem com ele, vou mostrar alguns deles. E aqui, vamos abrir, acho que é aqui, isso. Vamos ver o aparelho em si. Olha que beleza, que coisa linda. Ele não é muito grande. Deixa eu ver. Aqui na parte de dentro da embalagem tem algumas instruções do Quick Start dele, com a impressão muito bem feita, por sinal. Muito legal. Aqui tem algumas informações sobre que a embalagem é feita de material 100% reciclado e o aparelho em si é feito com 50% de material reciclado. Isso é bem legal mesmo. Vamos tirar aqui na embalagem, se livrar dessas caixas de ovo aqui. E tirar desse plástico. Vai para lá, embalagem. Pronto. Guarda ela direitinho, fica aqui do lado. Vamos tirar esse plástico. Olha, aqui embaixo já estou vendo o cartão de registro. Provavelmente é para registrar ele, para baixar os aplicativos. Aqui um saquinho de sílica. E o cabo USB, que vem com a marca da Arturia. Um cabo muito bom, e é um cabo em 90 graus, ótimo. Bem, e aqui está o Arturia Mini Lab 3. Olha, as teclas são uma delícia, muito boas mesmo. Gostei, gostei. Esses pads parecem ok. Vamos ver quando ele estiver ligado. Olha, os sliders são bem firmes. Não ficam folgados e... isso é uma surpresa. Eu achei que iam ser encoders com steps, mas não, eles são contínuos. Apesar de serem infinitos, esses knobs. Esse não, esse daqui é um encoder normal, com steps, mas esses daqui não. São encoders infinitos e sem steps. Gostei. Uma boa surpresa mesmo. São bem gostosos de girar. Parecem ter muita precisão. Vamos ver quando ele estiver ligado. Mas sim, com excelente qualidade esses knobs aqui. Tem esses dois controles aqui que são touch. Vamos ver a precisão deles também. Aqui na lateral tem esse detalhe em madeira. Eu não sei se é madeira de verdade, porém ele tem de uma ótima qualidade. Tem uma textura bem legal aqui na lateral. Agora vendo aqui a parte de trás, temos aqui uma porta DIN 5. Eu comprei justamente esse modelo por causa dessa porta DIN 5, que como eu estou também nessa pira de construir sintetizadores, que também eu vou tentar trazer aqui para o canal, os sintetizadores que eu construí, todos eles vão utilizar uma entrada DIN 5 para MIDI. E a maioria dos controladores não tem mais essa porta DIN 5 antiga. Eles vêm só com a porta USB para conectar com o computador ou como os sintetizadores mais novos, que não vai ser o caso dos que eu vou construir, já que serão baseados em Arduino ou em ESP32, então vou precisar realmente dessa porta analógica. Bem, vou dar até um spoiler de um sintetizador que está aqui do lado, que é esse daqui que eu acabei de finalizar, que é o Lama Estilo. Ele é baseado no estilo fone, tem o chip AY38910, que é um chip lá de 1978, tem uma sonoridade bem legal,
Bem, eu acho que esse vídeo ainda não saiu, não sei qual é a ordem que eu vou postar os vídeos, mas vai ter um vídeo sobre a construção e o design desse carinha aqui. Bem, vamos voltar para o assunto do vídeo que eu já estou fugindo. Bem, sobre a construção do Minilab 3, ele é bem sólido, ele é todo de plástico, porém é um plástico de muita qualidade. Ele não parece ser um aparelho barato. A parte de baixo também é plástico, tem esses 6 pezinhos de borracha que deixa ele bem firme na mesa. Isso é muito bom. Ele realmente tem uma construção muito boa, muito sólida. Voltando aqui para trás, que eu acho que eu não mostrei tudo, nós temos aqui essa entrada para pedal, ela está control, então provavelmente deve ser todos controls. Tem também esse USB-C para conectar com o computador e para alimentá-lo. Do outro lado tem só esse buraquinho aqui de lock, no estilo daqueles locks de notebook. Eu devo ter uns 5 aqui guardados, porque toda empresa que eu trabalhei me dava um lock desse para o notebook e eu ficava acumulando aqui. Tem por baixo bastante parafuso, algumas informações, mas é isso. É um aparelho muito bem construído, leve, é bem leve mesmo, mas não é aquele leve que dá a impressão de mal feito, é um leve bem sólido. Isso é muito bom. De qualidade, ele realmente é muito bem construído. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Vou instalar todos os aplicativos que vieram com ele e vamos ver ele funcionando. E aí, galera, continuando com o review do Arturia Minilab 3. Agora eu já instalei todos os programas que vieram com ele, já fiz todas as configurações necessárias, não foi nada complicado configurar ele, a maioria dos programas ele funciona plug and play. Em alguns programas, no meu caso, eles não funcionaram de primeira, mas isso foi mais porque eu tinha outros controladores configurados no meu computador, inclusive alguns controladores virtuais e outros que eu estava desenvolvendo. Então, ele não reconheceu de primeira. Mas a configuração não foi nada difícil. Basta, no caso aqui do Analog Lab Intro, que é o que eu vou mostrar agora, basta vir aqui em MIDI Controller e selecionar o Minilab 3. Esse daqui, por ser um programa da própria Arturia, ele já faz algumas coisas bem interessantes quando você conectar o Minilab 3. A primeira é, ele vai reorganizar os botões daqui da tela para combinar com os botões aqui físicos da superfície de controle. Isso é bem legal. Ou seja, esse primeiro botão aqui, ele vai ser equivalente ao primeiro botão da tela, o segundo vai ser equivalente ao segundo da tela e assim por diante. Inclusive também os faders, que também vão estar associados àqueles faders na tela. Eles são bem precisos. Eu já vou deixar aqui uma dica bem legal, que eu estava usando um hub USB para conectar ele com o computador. Eu fiz alguns testes com ele e os faders, tanto os faders quanto os knobs, eles não estabilizaram em um determinado valor. Eu achei que podia ser algum problema do programa ou do próprio MiniLab 3, mas não. O que acontecia é que eu estava conectando no hub a minha câmera, o meu fone de ouvido e o MiniLab 3. E era um hub conectado numa porta 2.0. Aí a porta, eu acho que não conseguiu fornecer energia suficiente para estabilizar para um funcionamento adequado do controlador. Quando eu conectei ele, só ele numa porta 3.0 já direto no meu gabinete, funcionou perfeito, não teve nenhuma instabilidade nos faders, o que ajuda bastante, principalmente no programa que eu vou mostrar em seguida, que vai ser no Ableton Live, que também acompanhou esse controlador. Mas vamos falar um pouco agora sobre esse Analog Lab Intro. Ele é uma versão mais básica do Analog Lab 5 da própria Arturia. Mas mesmo sendo uma versão mais básica, ele já vem com uma quantidade muito boa de vozes. Vozes, efeitos sonoros, dá para trabalhar muito bem com o que já vem nele. E ele também, já você consegue integrar ele com os outros programas de áudio, como por exemplo, o que eu vou mostrar em seguida, o Ableton Live. Eu vou mostrar já a integração dos dois. E uma coisa, a Arturia é conhecida por ter plugins e capturas de áudio de muita qualidade. Ele realmente, a qualidade desse som do Analog Lab é fantástica. Nada a reclamar, nada, nenhuma crítica a esse conjunto de sons que veio aqui. É uma grande variedade e tudo de alta qualidade. Muito bom mesmo. Agora, sobre a integração do Minilab 3 com o Analog Lab. Primeira coisa é que todos os comandos respondem muito bem. Tudo bem alinhado, tudo bem funcional.
E tudo que eu faço no MiniLab 3, na parte física, ele vai refletir na tela. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu já tinha notado quando eu estava fazendo um unboxing e agora se confirma é que sim, essas teclas aqui são muito gostosas. Ela tem muita qualidade. São muito precisas, são independentes, muito boas essas teclas aqui. Realmente a Arturia tem uma qualidade de tecla realmente impressionante para o preço desse controlador. Ele é um controlador de entrada, mas mesmo assim essas teclas não deixam a desejar em nada para os melhores controladores da Arturia. Provavelmente eles usam as mesmas teclas. Inclusive eu vou até ousar dizer que essas teclas aqui são melhores do que a do meu teclado full size, que é um Casio, que custou mais caro do que esse controlador, com certeza. E essas teclas aqui são bem melhores. São teclas muito gostosas e precisas mesmo de tocar. Com certeza, nenhum arrependimento quanto a isso. Estou muito satisfeito com a qualidade dessas teclas. Agora, temos aqui também um conjunto de pads. Esses pads aqui, eu vou mudar aqui a voz para um Drums, o clássico 808 Drum Kit. Com esses pads aqui, eles têm... Você consegue usar ele para fazer um finger drum. Eu só tenho uma crítica a esses pads aqui. Eles não são tão sensíveis assim para toques leves. Eu às vezes toco neles muito de leve, caso eu queira algum hi-hat, e ele não vai responder de primeira. Ou seja, ele precisa de alguma pressão para responder. Outra coisa, aqui no Analog Lab, por exemplo, ele está mapeando a partir do C1, ou seja, lá atrás na oitava. Isso não vai ser um problema em outros programas DAW, porque você consegue mapear independentemente. Mas aqui, por exemplo, não está tocando apenas o kick. Vários níveis do kick, que seria o mesmo que tocar as 8 primeiras teclas aqui do teclado. Mas essas teclas seguintes já serão os hats, os snare e outras coisas. E aqui não vai ter isso. Mas isso é só uma questão de configuração mesmo. Digamos, os pads eles não são afetados aqui pelo controle de oitavas. Então, não tem como configurar, pelo menos aqui no Analog Lab. Mas nos outros programas, com certeza, isso daqui é totalmente configurável. Então, dá para usar sim. Não são como pads de controladores dedicados para isso, mas sim, vai quebrar um galho sim. E claro, se você não quiser usar eles como pad, como provavelmente eu mesmo, pessoalmente, eu provavelmente não vou utilizar eles muito como pad. Vou preferir fazer o controle dos drums aqui no teclado mesmo. Você consegue segurar Shift aqui e clicar aqui em pad e segurar, que ele vai mudar para o modo de transporte. Ou seja, são as outras funções aqui desses pads, que são o loop, o stop, o play, o rec e o tap, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, caso queira usar o pad, basta clicar aqui novamente que ele vai mudar para o modo de pad. Tem várias funções aqui esses caras, inclusive aqui algumas funções que eu vou mostrar. Tem umas funcionalidades legais aqui desse MiniLab 3. A primeira delas é um normal ter... Isso daqui é bem comum nos controladores, que é a parte de oitavas, que são esses botões aqui de cima. Eu consigo alternar as oitavas. Deixa eu voltar aqui para um teclado. Vamos nesse Electric Piano. Eu consigo pegar o som mais grave aqui, mais leve, e voltar para o centro. Toda essa informação de que oitava tá, ele mostra aqui nessa telinha. Ele vai dizer se está -1, -2, -3, que vai ser bem grave. Mal dá para ouvir de tão grave. E o centro. Quando ele está no centro, ele sempre vai mostrar center. Que eu acho, se eu não me engano, ele está aqui no C4. Provavelmente isso aqui vai ser o C4. E outra. Temos também aqui o transpose. Que agora, como é a mesma tecla, você, para a função alternativa da tecla, você segura Shift e clica. Veja que para o transpose, ele vai acender a tecla aqui com o LED azul.
e vai fazer a transposição das notas. E caso você acione tanto a oitava quanto a transposição, ele vai ficar alternando entre azul e branco aqui para mostrar que está com as duas funções ativadas. E para voltar para o centro, novamente, de ambas, tanto da transposição quanto da oitava, basta clicar nas duas ao mesmo tempo que ele vai mostrar centro aqui na tela e vai apagar as luzes dos dois botões. Outras funções bem comuns dos controladores é o pitch. No caso aqui do MiniLab 3, esses pitch são touches, não são botões físicos, mas são bem precisos e refletem ali na tela do Analog Lab a posição que eu estou usando o pitch. Outro aqui também é o modulate. O modulate ele não volta, ele fica na posição que você soltar ou clicar. Se você clicar na parte de baixo ele vai para baixo ou na parte de cima. Ele não volta, enquanto o pitch ele sempre vai voltar para o centro, que também é uma coisa bem comum nos controladores MIDI. Inclusive, meu teclado antigo tinha essas mesmas características, só que com botões físicos. Eu realmente não tenho preferência por botão físico touch nesses controles. Realmente funciona tão bem com um quanto com o outro. Tanto físico quanto touch funcionam muito bem. Principalmente esses daqui do MiniLab 3 que são bem precisos o controle. Dá para trabalhar muito bem com eles. Agora, algumas funções agora nativas desse MiniLab 3, umas funções bem legais dele. A primeira que eu vou mostrar é o Hold, que é esse botão aqui do canto. Ele vai acender em branco para o Hold. Ele funciona como um pedal de sustain. Basicamente é isso. Se você não tiver um pedal sustain para conectar ou prefere utilizar aqui, basta usar o Hold. Aqui atrás ele tem o conector do pedal sustain, então você consegue utilizar junto com o sustain. Eu ainda não fiz o teste com o pedal sustain, mas a maioria dos pedais sustain eles têm um botão para configurar. Por exemplo, o da Casio, um teclado da Casio é diferente do teclado da Yamaha, o modo de conexão desse pedal sustain. Então ele tem esse botão para alternar entre um e outro. Então provavelmente a maioria dos pedais sustain vai ser compatível com o MiniLab 3, então não vai ter problema nenhum. Outra função interessante dele, segurando o Shift nesse mesmo botão do Hold, você clica e ele vai acender em azul. Isso daqui é o modo de acorde. Ou seja, quando você tocar uma nota, ele vai tocar o acorde dessa nota. No caso aqui, ele está na escala de Dó. Eu imagino, eu depois vou fazer uma pesquisa melhor sobre isso, se eu mudar aqui a fazer o transpose, ele também vai mudar a escala do acorde que está sendo tocado. É interessante, isso é uma função interessante, porém, o que me faz falta são acordes personalizados para cada nível. Porque muitas vezes que eu estou tocando, estou fazendo alguma composição, eu não vou utilizar o acorde no seu estado natural, como ele está configurado aqui. Eu vou fazer uma inversão, uma primeira inversão, uma segunda inversão ou algo do tipo. Ou fazer até um power chord. E aqui ele não permite isso. Ele permite você configurar um acorde personalizado, mas se você configurar para uma tecla, uma sequência de tom, semitom aqui, ele vai replicar para todas as teclas. Você não consegue fazer essa configuração individual. Para fazer essa configuração, basta segurar Shift e segurar aqui. Ele vai entrar no modo de Create Chord. Mas, digamos, é interessante, dá para fazer algum som legal. Mas ele tem essa limitação de não poder você configurar independente cada tecla para fazer os acordes. Mas você pode também fazer combinações dos dois, por exemplo, se eu clicar em Hold novamente, ele vai começar a alternar entre azul e branco, significando que eu estou tanto utilizando o Hold quanto o modo de acorde. Ele vai funcionar as duas funções. Todas as funções aqui do MiniLab 3, eu gostei que você pode combinar funções dele. Como a próxima que eu vou mostrar. Vou desligar aqui o Hold e desligar aqui o acorde. Temos aqui, eu acho que provavelmente a função que eu achei mais interessante nele, que foi a função de Arpeggiator. Segurando o Shift
e clicando aqui no primeiro pad, que é o ARP, ele vai ativar esse modo Arpeggiator. Por exemplo, se eu segurar uma nota, ele vai tocar essa nota repetindo ela num determinado BPM. Como é que eu defino esse BPM? Bem, temos duas maneiras para fazer isso. Se eu segurar esse primeiro pad, ele vai entrar no modo de configuração do Arpeggiator. Então, consigo vir aqui utilizando esse encoder para procurar aqui o modo de rate e aqui alterar o BPM dele. No caso aqui está em 120. E clicando eu confirmo. Aí ele vai tocar no BPM que eu selecionar. Outro modo, que é outra função bem interessante dele, que é segurando o Shift. E esse último pad aqui é o pad de tap. Eu consigo estar escutando a música, ver a batida dela e ir batendo aqui nesse pad para pegar o BPM dessa música. Ele não é tão preciso, mas é bem interessante, é bem útil também. Por exemplo aqui, eu fiz uma batida de 130 BPM. Ele já vai acelerar o meu arpeggiator para 130. Eu vou aqui pegar uma batida mais lenta para poder mostrar outros efeitos para vocês. Por exemplo, 85 BPM agora. Está em 85 BPM. Temos esses dois modos, é claro. Como eu tinha mostrado antes, se eu segurar aqui o modo pad, ele vai para o Transpose Bank, então a parte de tap fica fixa. Eu não preciso segurar Shift para fazer essa batida. Isso é bem interessante também. Voltando aqui para o modo pad, tudo fica azul para indicar que está no modo de pads de som mesmo, mapeados para uma oitava abaixo, como eu já tinha dito. Agora, o arpeggiator não se aplica aos pads, apenas às teclas. Isso é uma coisa importante de se dizer. Também não faria muito sentido ele se aplicar aos pads também. Vejo que utilidade teria. Agora, por exemplo, imagine que eu quero tocar duas notas com arpeggiator. O que é que ele faz? Ele vai ficar alternando entre as duas notas. Mesma coisa, por exemplo, se eu tocar um power chord. Ele vai alternar entre as três. E quantas teclas eu clicar? Sempre nessa velocidade que for configurado de BPM. Outra coisa interessante aqui é que, como eu disse, eu posso juntar as funções dele. Por exemplo, se eu clicar aqui em chord, eu vou fazer um arpégio do acorde. Mesma coisa se eu clicar em hold. Então vou fazer um hold do arpégio do acorde. Do mesmo jeito que se eu desligar o modo de acorde, deixar apenas o hold, eu posso fazer o meu próprio acorde aqui, do jeito que eu quiser configurar, com hold. Ele vai sempre fazer o arpégio desse acorde configurado, ou quem sabe também, como eu disse, de um power chord. E manter ele segurando até eu clicar no próximo que eu quiser. Isso é bem interessante, é uma função muito boa. E essas funções, elas são independentes. Deixa eu ligar aqui. Essas funções, elas são independentes do programa que você está utilizando. Até se você conectar aqui, usar a porta DIN5 para conectar em um sintetizador, que é algo que eu vou fazer bastante com esse controlador, eu posso utilizar essas funções. Elas são nativas do próprio MiniLab 3. Funcionam em qualquer programa ou em qualquer sintetizador que você conectar. Isso é bem legal. Agora, um pouco mais sobre o programa, o Analog Lab Intro. Eu vou mostrar só algumas aqui, que tem muitas vozes, como eu disse, mas mostrar algumas vozes aqui e mostrar que ele tem realmente uma excelente qualidade de som. Dá para realmente trabalhar muito com isso aqui. Aqui com o arpeggiator ligado, bem interessante. Temos aqui também, vamos ver aqui, sound effects. Tem uns sound effects bem interessantes aqui também. Grilos. E que dá até para criar um som com esses grilos, com algum desses sound effects. Temos aqui, sei lá, a turbina de um Boeing.
vários outros sound effects aqui. E o que é isso aqui? Espero que não seja o que eu estou pensando. Não, é só o som do mar. Não sei porque o nome sugestivo, mas acho que são ondas. Ondas bem estranhas, mas dá para também usar para algum som. Não sei a diferença. Ou seja, temos aqui uma boa quantidade também de efeitos sonoros, como também de alguns vocais. Deixa que esse não para. Como aqui, pronto, finalmente parou. Como aqui também alguns vocais, por exemplo. É bem legal também, pode ter alguma utilidade. Apesar que são frases bem... frases bem genéricas que você pode colocar como samples em alguma música que você está compondo. Digamos, era costumeiro, acho que até na década de 90, eu lembro o mais famoso de todos, aqueles samples nas músicas de Top Gear 2, acho que era You Might Be Missing Some of the Benefits that Stereo Can Provide. Lembro desse carinha. Digamos, era bem costume colocar samples aleatórios que não tinham nada a ver. Eu acho que eu recordo aqui que algum jogo, até não muito antigo, colocou do nada um sample de uma propaganda da Kaiser no meio da música. Ou seja, é bem comum. Cata um sample qualquer de qualquer coisa e coloca na música que vai que dá certo. E se for numa língua que a maioria das pessoas não entende, como no caso foi o português, ninguém vai nem prestar atenção no que é que está sendo dito. Mas sim, era um comercial da Kaiser. Fora isso, tem sequências. E vários outros sonzinhos bem legais. E todos os sons são de altíssima qualidade. São capturas de ótima qualidade. Por exemplo, se eu for no Analog Organ, todos sons de altíssima qualidade. Então, realmente, vale a pena esses programinhas que vieram com o MiniLab 3. Agora, vamos para o próximo programa. Esse daqui é o Ableton Live Lite, na versão 12. É a versão mais recente do Ableton Live. Ele é uma versão que tem algumas limitações. Pelo menos para o meu caso, essas limitações não vão atrapalhar em nada. Nos outros DAWs que eu utilizei, eu realmente não utilizei mais do que oito cenas. Acho que eu não cheguei a utilizar 4. Por exemplo, que eu tô fazendo composição para jogos da era do 8 ou 16 bits que tinha uma certa limitação. Estou me concentrando até mais no Super Nintendo, nos sons do Super Nintendo, que tinha a limitação era de 8 canais. Então aqui não vai ter nem mais do que 8 canais aqui e por limitação de memória também provavelmente eu não vou utilizar mais do que 8 cenas. Então, bem interessante. Eu não tinha utilizado antes o Ableton Live, eu utilizava o FL Studio, mas o pouco que eu vi aqui, estou gostando bastante aqui do Ableton Live. Ele tem umas mudanças, umas diferenças entre o FL Studio e ele, entre outro tracker que eu utilizava, que era o Furnace, mas nada que seja muito complicado de você fazer a comparação entre um e outro. Bem, primeiro vamos para a integração aqui entre o MiniLab 3 e ele. Do mesmo jeito lá que aconteceu comigo no Analog Lab, eu precisei configurar. Provavelmente para a maioria das pessoas que instalar ele vai ser plug and play, mas basta vir aqui em Settings, vir aqui nessa aba de Link Tempo e MIDI e nessa Control Surface marcar o MiniLab 3 para as 3 entradas. E também aqui no Input marcar o MiniLab 3. Isso daqui já vai fazer com que ele sincronize com o controlador. Mas aqui no MiniLab tem duas configurações. Ele já vem, quando você liga ele, ele vai vir para a configuração do Arturia. Ou seja, ele vai conectar e fazer a integração com os aplicativos da Arturia, como no caso o Analog, que eu mostrei anteriormente. Para você alterar para o modo de DAW,
você vai clicar aqui no Shift e clicar em Prog. Ele vai mostrar aqui na tela DAW, que é o Digital Audio Workstation, que é no caso o Ableton Live, ou o FL Studio, ou qualquer outro DAW. Nisso agora ele vai mudar para o modo de conectado com o DAW. Veja que todos os pads apagaram, porque no caso aqui do Ableton Live, cada um desses pads ele vai estar associado a uma faixa. Estão todos apagados porque eu não tenho áudio nenhum, não tenho nem nada conectado com essas faixas. Por exemplo, vou aqui fazer uma conexão aqui de um plugin, por exemplo, da própria Arturia, que é o Analog, vou colocar o próprio Analog Lab que a gente estava vendo aqui como plugin dessa primeira faixa. Se der 2 cliques aqui, ele já vai configurar essa primeira faixa com o Analog Lab. Ele vai abrir a janela do Analog Lab para você escolher qual instrumento você quer colocar. No caso aqui ele veio para esse Classic Junkies. Vou deixar ele aqui em outra tela para não atrapalhar, mas aqui ele já conectou. Veja que ele não acendeu o pad, porque eu ainda não tenho algo linkado aqui. Eu posso clicar nesse pad, ele já vai começar a gravar imediatamente o pad. Então eu já posso chegar aqui e ele já vai estar gravando. Vou parar aqui a gravação, um Shift e o Stop. E se eu clicar aqui, ele vai tocar o que eu gravei. Lógico, como eu esperei um pouquinho, ele vai demorar um pouco para chegar lá, mas ele gravou sim. Ou seja, ele vai fazer isso para todas as faixas que você configura aqui, tanto as faixas de áudio quanto as faixas MIDI. Nas faixas de áudio ele também vai suportar a gravação. Deixa eu dar um stop aqui, pronto. Ele vai gravar esse cara aqui também com múltiplas faixas de áudio, por exemplo. Agora com essa segunda faixa selecionada, selecionei a segunda faixa e vou dar 2 cliques aqui no Analog Lab de novo. Ele vai abrir mais uma janela do Analog Lab, ele não vai bater as duas janelas abertas. Quando eu alterno entre os canais, ele fecha a janela do Analog Lab. E eu vou colocar aqui, não sei, vamos lá voltar para aquele primeiro piano 33 Electric Piano aqui, que eu gostei bastante. E ele já vai estar selecionado. Vou para aqui para outra janela. E com ele do mesmo jeito, se eu clicar aqui, eu vou poder começar a gravar. Vou colocar uma oitava acima aqui. E uma coisa interessante você observar é a posição que está aqui em cima do compasso. Quando eu clicar aqui para gravar, ele vai esperar chegar no primeiro compasso para poder gravar. No caso aqui, eu acho que ele já estava no início e ele foi. Começou já a tocar aqui, inclusive, aquele outro acorde que eu tinha colocado. Mas eu posso aqui começar a tocar nesse cara aqui. E é claro, para desligar a parte de gravação, segura Shift e clica aqui. Ele vai parar de gravar. E vai continuar tocando, que o play continua. Ele vai tocar ali a parte do acorde que eu tinha colocado antes e vai tocar também aqui esse cara aqui. Em alguma parte que ele foi. Eu já vou explicar mais ou menos onde é que está esse cara. Vou dar um stop aqui. Opa, ele já ia começar a tocar, que coisa. Mas, vamos lá. Onde é que eu vejo isso daqui? Se eu der 2 cliques aqui, ele vai mostrar onde está aqui. Veja que ficou lá no meio do negócio. Ficou meio perdido esse cara aqui. Do mesmo jeito, esse cara aqui também ficou meio perdido. Eu posso selecionar tudo aqui e meio que arrastar ele para cá. Para ele ficar no começo. E a mesma coisa esse cara aqui. Dou 2 cliques aqui. E eu vou arrastar todo mundo aqui para o começo, porque não precisa ficar... Não. Pronto. Agora, sobre a integração dos knobs. Primeiro, vou fazer com que eu aqui nesse primeiro. Primeiro que o acorde que eu toquei não combina nada com a melodia que eu toquei, mas tudo bem. Daqui era só para exemplificar mesmo. Mas eu posso aqui utilizar esses faders para mudar o volume da trilha que eu estou. Por exemplo, temos essa trilha aqui
com esses acordes aleatórios que eu coloquei, eu posso diminuir aqui o volume dela nesse primeiro slider aqui. Coloquei aqui, beleza. Quando eu tocar novamente esse cara aqui, voltar aqui, ó. Nossa, eu nunca usei esse cara aqui, ainda tô... Ele já vai tocar no volume menor. Vou selecionar aqui só esse cara para ele tocar em loop, esse cara, essa parte. Fazer aqui um... Eu consigo fazer um crop aqui, provavelmente. Se eu selecionar aqui. Isso. Perfeito. Aqui eu consigo alterar o volume. Nesse último aqui eu consigo alterar o pan para a esquerda ou a direita. E nesses outros aqui são os sends. Admito para vocês que eu não sei muito bem o que é esse send não. Eu vou pesquisar para saber o que é isso. Mas ele altera os dois aqui nesses dois do meio. Fora que aqui temos os outros knobs que são configurados para coisas específicas do instrumento. Deixa eu dar stop aqui. No caso, como eu estou utilizando o Analog Lab, ele vai alterar algumas configurações lá da janela do Analog Lab aqui. É isso se tivesse selecionado. Caso você queira voltar para aquela função que seria ele está alinhado aqui com as coisas do Analog Lab, basta segurar Shift e clicar em Prog, ele vai voltar para o modo Arturia e eu vou conseguir controlar aqui os knobs desse cara aqui. Voltando para lá, voltei para cá, ele veio aqui para o modo de track. Novamente, se eu segurar aqui e segurar o modo pad, ele vai para o Transport Bank. Ele não vai estar mais alinhado com os tracks aqui, mas vai estar no modo de loop, stop, coisa. Eu prefiro manter ele com as tracks aqui. Segurar aqui no pad, ele vai voltar para o modo de pad. Agora, se eu quiser usar o modo pad mesmo aqui, eu posso dar um clique que ele vai ficar com todos brancos. Aí eu consigo. Ele vai voltar para o modo pad. Um clique aqui, ele volta para o modo de mapeado com as faixas. Eu acho bem mais útil dessa maneira aqui e dá para... Você consegue usar aqui o teclado normalmente. É bem mais interessante. E posso navegar aqui entre as faixas, baixar totalmente e deixar apenas aquela faixa ali do meio, que é a faixa... Veja que alterando essa faixa aqui foi porque eu fiz modificações aqui nos knobs aqui do Arturia. Aumentar o brightness, ele já muda também lá instantaneamente o som que está lá sendo tocado. Então isso é bem interessante. E tá bem longe essa faixa aqui. Deixa eu vir aqui. Ah, porque tá enorme. Posso vir aqui e dar um crop file. Bem, uma coisa legal aqui, agora falando do Ableton Live, eu não gosto muito de utilizar isso daqui não, porque eu acho que fica muito mecânico, mas se você estiver trabalhando com músicas do tipo, sei lá, como techno ou outras músicas que tem essa característica mais mecânica, você pode dar um quantize nesse cara aqui. Ele vai alinhar as notas de acordo com o tempo. Isso fica... E como ele alinha com a parte do tempo, ele fica bem mais mecânico. Eu realmente, quando tem uma melodia mais natural, eu prefiro deixar ele desalinhado. Esse desalinhamento leve que ele dá fica bem mais humanizado. E é claro, todas as funções que eu mostrei lá no Analog Lab vão funcionar aqui, como a função de acorde. A função de acorde funciona, a função hold. Quando estiver gravando, tomar cuidado com essa função hold, porque ela vai, se acabar a faixa que você está gravando, vai voltar para o início e com o hold ligado ele vai sobrescrever ou vai fazer uma grande bagunça na faixa que você está gravando. E outra aqui também vai funcionar bem é o arpejo. Por exemplo, já estou nessa faixa aqui do meio, vou voltar umas 2/8 aqui e fazer alguma coisa rítmica com isso daqui. Deixa eu ver. Eu posso clicar aqui para gravar.
combinou zero com a melodia, mas tudo bem, como eu disse, só um exemplo. Mas é isso, esse daqui foi o Ableton Live 12 funcionando integrado com o MiniLab 3. Como vocês podem ver, funciona muito bem mesmo. Basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, esse review que eu queria fazer desse equipamento, que totalmente recomendado. Esse daqui é de uma qualidade impressionante. O preço dele, digamos, comprei ele tava na promoção, tava um pouco mais barato. Principalmente essa versão aqui, ele tem outras versões, uma versão toda branca, uma versão branca com as teclas pretas brancas também. Tem uma versão preta com todas as teclas pretas, são versões muito bonitas. E temos essa versão aqui, que é a versão ele preto com as teclas tradicionais. A versão clássica da Arturia é a versão branca com as teclas tradicionais, que é muito bonita. Porém, como eu estava comprando na promoção e quando tem promoção a gente não escolhe a cor do negócio, eu comprei esse daqui, mas ele ainda é muito bonito. Ele realmente tem uma cor muito bonita, ele é bem construído, vale muito a pena esse controlador. Muito a pena mesmo. Ele realmente não é barato, não vou dizer que ele é um controlador barato. Tem outros controladores aí mais baratos, porém com essa qualidade de teclado e essa qualidade de funções e de integrações com os aplicativos e programas, eu realmente tenho que recomendar esse cara aqui, que ele vale muito a pena. Apesar de ser um pouco mais caro, ele vale muito a pena mesmo. Um pouco mais caro, entre aspas, ele é mais ou menos o dobro do preço do mais barato, mas isso é outra história. Bem, então é isso. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo, que provavelmente não vai ser de review por um bom tempo, porque eu fiquei sem dinheiro para comprar outros equipamentos, mas é isso, outra história. Até mais. Ah, deixa seu like aí.